para vir, depender de Uber. Ela, de repente, né? Porque ia ser desconfortável se para hoje. Boa noite, Rádio AKP, programa Novos Caminhos. Apresentação Pai Cardoso e Pai Miguel. Sejam todos e todas mais uma vez bem-vindos ao nosso programa Novos Caminhos, todas as quintas-feiras aqui pela Rádio AKPESP. Iniciamos a nossa programação de hoje, saudando na pessoa do presidente Alain Montoro, toda a diretoria executiva da Casa por Extensão, aos nossos irmãos acapespianos, acapespianas, ao pessoal das matrizes africanas, afro-ameríndio, afro-brasileiro, Umbanda, Candomblé, Jurema, Catimbó, o xamanismo, os nossos irmãos do Santo Daime, os ayahuasqueiros, aos nossos irmãos da vibe interreligiosa como um todo, das religiões cristãs e não cristãs, e também aos nossos irmãos que nos acompanham, que são ateus. Não importa qual o segmento, não importa qual a sua forma de pensar, todos nós somos um. E aí nós gostaríamos também de saudar os nossos irmãos que nos bastidores fazem a parte técnica para que nós possamos ocupar aqui o estúdio, né, e trazermos os nossos entrevistados, as expertises, seus conhecimentos, suas experiências, seus bons trabalhos que são realizados aí na nossa sociedade, dentro da nossa comunidade. Então nós temos hoje a presença aqui dos nossos irmãos Pai Elinho, de Oxalá, e o Pai Marco Facas, né? São pessoas já conhecidas, né, nossos irmãos muito queridos. Anuíram e aceitaram serem entrevistados, vêm aqui com um tema que eu considero importante, que é a ação positiva e propositiva para matrizes africanas, Umbanda no momento político, né? E, por extensão, o que acontece com a Umbanda não deixa de acontecer com o Candomblé também, né? E nós, então, iniciamos a nossa programação, pedindo que cada um deles se apresente, né? Fale um pouco de si, um pouco da sua biografia, do seu bom trabalho, para que fique registrado neste programa, nesta edição, para que ninguém precise voltar lá atrás, saber com quem nós estamos efetivamente falando, né? E dali por diante nós caminhamos aí na nossa jornada, tratando desse tema que é de relevância e importância no nosso meio. E eu não posso deixar de lembrar e registrar a presença da mãe Isis, também, esposa do nosso irmão Marco Facas. Seja bem-vinda, né? Uma boa noite a todos. Meu nome é Pai Elinho do Oxalá, dirigente do Centro de Estudos Religiosos Pai João de Angola. E, mais uma vez, estamos aqui agradecendo, né, pela oportunidade de estar junto com os irmãos aí, tentando trazer um pedacinho de conversa aí para engrandecimento da religião. Bom, boa noite a todos. Pai Marco Facas. Quero, primeiramente, agradecer mais uma vez aí ao convite do Pai Cardoso, Pai Miguel, de participar de mais uma edição desse programa, porque eu tenho tanto carinho, tanta admiração pelo que esses dois realizam em favor da nossa religião. Quero também saudar a AKPESP, né, na pessoa aí do presidente André, e agradecer mais uma vez por esse pessoal, o Sérgio também, né, um grande abraço, agradecer pela oportunidade de estar abrindo as portas aí para a gente conversarmos, né, sobre a nossa religião e também, por que não dizer, sobre os detalhes, né, da nossa religião, que há tempos está se pegando, né, muito detalhe, muito blá, 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 enfim. Então, acho que é bem oportuno aí esse convite e esse diálogo que vamos ter aqui essa noite. Com certeza. Obrigado, viu? Eu que agradeço a presença, né? E a gente poder tratar de um assunto tanto na importância, né? Elinho quer falar a respeito do seu livro para que fique divulgado, registrado, e aqueles que tiverem interesse, né? E assim, quiserem conhecer uma boa leitura e adquirir, está aí, né? Só para a gente fazer o merchan e aí a gente parte para o processo. Estou aqui. Isso. Tá bom. O livro Exu Tiriri, que é de ascensão na busca da evolução. Ele foi lançado em 2017 e agora, por outra editora, que é a Editora do Conhecimento, foi lançada a segunda edição. E pode adquirir diretamente comigo ou com a editora, ou
onde for conveniente. Mas é uma leitura também, como eu falei no início, tentando engrandecer também a nossa religião, tentando trazer uma mensagem boa, né? Trazer ensinamentos, porque é claro, né? Eu vou falar bem do livro que a gente produziu, mas não só por isso. A gente não faz um trabalho melhor do que ninguém, mas a gente tenta levar uma mensagem de uma forma que mantenha a tradição da Umbanda, que mantenha fundamentos da Umbanda. Então está aí o livro Exu Tiriri, Queda e Ascensão na Busca da Evolução, pela Editora do Conhecimento. Contato do senhor 2 vezes. Contato, meu celular é 11 96872 9808, 11 96872 9808. Agradeço a todos. Isso aí. Participem, né? Adquiram, tenham uma boa leitura, vale a pena. Todo conhecimento ele precisa ser assim assimilado, né? Compreendido, e daí, né? É estímulo também para que outros, talvez, né? Sim. Quando tiverem o seu momento e a sua maturidade forem do destino deles, também socializarem conhecimento. Todo conhecimento socializado vale a pena, né? E esse livro é indicado realmente para todos que são de Umbanda, são de Candomblé, ou que não são de outras religiões, mas querem compreender na profundidade o que trata o tema de Umbanda e como funciona, né, a linha de Exu. Sim, inclusive o nome, como diz, que é de ascensão na busca da evolução, que existe muitas pessoas que têm uma visão ainda do Exu como um ser que não é evoluído, né? Sim, demonizando, né? Demonizando e tal. E aqui tenta mostrar, né, que ele trilhou todo um caminho justamente buscando evolução, e o que às vezes impedia a evolução dele era ele mesmo. Então, basicamente, é essa história. E a Editora do Conhecimento é uma editora que vale a pena, né? É uma editora de assim, credibilidade. Somente poderia ser uma editora como ela para poder fazer, né? E produzir o livro. E a gente deseja êxito aí na caminhada e muito aprendizado para as pessoas. Né? Vale a pena adquirir. E eu queria fazer um merchan. Na realidade, é bom nós falarmos que, em paralelo a esse grande trabalho aí do Pai Hélio, na parte da confecção do livro, existem outros trabalhos que o Pai Hélio faz, voltado aí à parte cultural. Né? Ele também, acredito que vai ter um espaço aí para falar desse trabalho. E posto essa situação, esse aqui é o primeiro programa que nós estamos divulgando a criação de um instituto. Né? Então, nós estamos, e outras pessoas também, nós temos aí o pai Sivaldo, temos a mãe Delene, a mãe Jussara, enfim, entre outras pessoas que estão compondo esse instituto que se chama ITAPO, I-T-A-P-O, que é Instituto Internacional de Tradições Afros e Povos Originários, onde esse instituto ele está com sede em Avanhandava, na cidade de Avanhandava. É um instituto recém-criado e um instituto que possui 12 pastas contidas nele. Né? E dentre essas 12 pastas, nós temos aí o Pai Hélio, que está presidindo a pasta de cultura, da cultura. Né? Merecido. Então, merecidamente, né? De uma forma assim, que eu não vejo hoje atualmente alguém que poderia estar nesse posto e com o trabalho que está sendo feito. Então, vale nós ampliarmos aí um pouquinho, pegar alguns minutinhos desse programa, para também falar de um projeto interessante que o Pai Hélio que é um projeto particular dele, que está trazendo também para o Instituto, que é o axézinho, né? Então, Pai Hélio, eu queria pedir para o senhor também aproveitar aí a oportunidade que nós estamos tendo,
de falar um pouquinho sobre esse projeto, né, o Axezinho, que não tem nada de diminutivo no nome, né, mas acredito que com a sua explicação, esse nome não poderia ser outro, a não ser o Axezinho. Por favor. Sim, agradeço mais uma vez a oportunidade e realmente sobre o Instituto também é um trabalho que a gente está desenvolvendo e que vamos contar, né, com vários irmãos aí para ter também esse engrandecimento, para que o trabalho expanda. Tá? A questão do Axezinho, ele é personagem de história em quadrinhos que fala sobre a Umbanda. O Axezinho, ele é aquele médium iniciante, vamos dizer assim, que ainda tem tudo a aprender, mas que na mente dele ele acha que já sabe. Então ele acaba praticando errado algumas coisas que ele tem que fazer na religião, e um preto velho, um caboclo, um exu, enfim, ou mesmo uma figura de um orixá, na história em quadrinhos, vem elucidá-lo, vem ensiná-lo ele, segundo a tradição, segundo os fundamentos de Umbanda, como ele deve proceder. Então são histórias em quadrinhos para qualquer idade, não é para criança, que traz ensinamentos de Umbanda de uma forma divertida, sem denegrir a religião. A gente tenta fazer isso. Divertir, elucidar, trazer um conhecimento, manter a tradição, sem denegrir a religião. Inclusive eu trouxe uma pasta aqui, se me permitir, eu mostro rapidamente. Tem alguns quadrinhos aqui, então são historinhas normalmente de 1 ou 2 páginas. O Axezinho vai completar esse ano 7 anos já que existe. Então são histórias com os personagens, geralmente são guias de Umbanda, que vão ensiná-lo. Nesses 7 anos, o Axezinho iniciou na revista do Leitor Umbandista, que era uma revista gratuita e que terminou a pessoa que produzia a revista faleceu, então terminou. Era uma revista que divulgava bastante a Umbanda, a religião, os escritores de Umbanda. Em seguida, o Axezinho foi para a revista Umbra, que também teve algumas edições e parou. E já tem quase 3 anos que o Axezinho sai no jornal Umbanda Brasil, né, do amigo Pai Armando Ferrazzi. Então, todo mês sai historinha nova do Axezinho, além dele estar no Facebook. E além das historinhas, tem atividades para criança pintar, palavras cruzadas. A gente procura fazer um trabalho assim também. E, inclusive, de divulgação de outras casas ou de eventos. A gente já fez vários trabalhos assim. O terreiro vai fazer uma festa, pede para a gente fazer o Axezinho apresentando, junto com o pai ou a mãe de santo ali, e a gente faz uma caricatura e apresenta o trabalho do terreiro através do Axezinho. Então é isso aí. E vale salientar que é tudo com recursos próprios. Sim, é um trabalho, inclusive, rústico, né, vamos dizer assim. Um trabalho rústico, a gente faz sem recurso. Meu filho mais velho que faz a pintura no computador, através do Photoshop. E aí a gente junta tudo e todo mês tem historinha nova, tanto no Facebook como no jornal Umbanda Brasil. Vou agradecer aqui a audiência aí do Passaporte lá do Rio de Janeiro. Uma produção independente, paga pelo próprio. Todos. Exatamente. E a Manguilene, boa noite aos pais, todos que são trocados. Boa noite. Eles são trocadas sempre, né? Yasmin Souza, boa noite. Pai Maurício Venier, Crisley, Fátima, Sapoti, são todos assistindo. Gratidão a todos. Mãe da Helene, que está no Itapo também, né, no instituto que eu mencionei ainda há pouco. A mãe Crisley, que está presente, amiga já velha minha, já esteve aqui no programa também. É a nossa. Sim. Vocês feitam A faça boa, né? aí também, tá? São de vocês. Então, vamos começar com o tema? Isso vai lá. Já foi feito o meu, né? Foi feito a fala do que tinha que ser dito. Porque Paelinho, além de tudo, é escultor, né? Ele tem todo um trabalho de arte. Ele é um artesão. Né? Já falou para você. O Paizinho falou para você. Bem, quem bem que dizer. Boa tarde, desçocado meus pais.
Que lindo esse de live. Que 4 pais maravilhosos. Demais. Vamos ver. Mãe Kisley, olha, não fala muito assim, ó. Aí, ó. Paianinho, saudade do senhor e a família, Paianinho. Obrigado, igualmente. Gatinho, mãe. Olha, a cadeia tá cativa, tá marcado já aqui, agendado. Vamos lá, então, essa associação positiva e propositiva das matriz africana e umbanda no mundo político atual é um tema complexo, sensível, que requer muito cuidado e respeito e experiência nossa, para se comentar, né? Que é bem sensível. O pessoal tá tudo degradando por aí, viu? Fale, homem. Ah, pai. É difícil, né? As respostas buscam ser abrangentes, vai cuidar a respeito. Então, quer dizer, lembre-se que a riqueza da Umbanda das religiões de matriz africana reside na diversidade de interpretações e práticas e adaptar a nossa resposta à nossa própria experiência em campo, né? Se a gente tem isso, a gente vai falar do nosso jeito. Na realidade, foi comentado inicialmente, inclusive usando a fala do Paelli, se a gente buscar aí algumas boas décadas atrás, eu diria umas duas décadas atrás, por que não 3 ou 4? De repente nós vamos voltar lá pro tempo do Império. Pois é. Mas é verdade. Nós tínhamos, inclusive, como doutrina, né, que Exu, ele foi uma pessoa ruim em vida, né, aonde no desencarne dele, ele teve uma oportunidade de trabalhar em prol de ajudar as pessoas e ganhar a sua evolução. Isso, inclusive, era explicado dentro dos terreiros antigos, né, de Umbanda, aonde se frequentava, né? Então, isso estava até de uma forma atrelado a situações, inclusive já disse aqui, enfim, de limitar as pessoas a irem numa gira de Exu. Sim. Né? Ou eram os convidados especificamente para ir nas engiras e estar conversando com o Exu, enfim, ele fazendo o trabalho que ele tinha que fazer em prol dessa suposta evolução espiritual dele. Fato. Verdade. Foi o que nós conversávamos no último programa. Exatamente. Então, eu acredito que hoje isso talvez tenha se deturpado, né, no seguinte sentido: poxa, como é que você vai dar ouvidos? Isso, infelizmente, alguns, né, neopentecostais utilizam-se desse discurso. Como é que a pessoa se coloca numa situação de escutar um suposto espírito que viveu de uma forma desregrada e dando aconselhamento e dando o seu descarrego e ajudando, né? Mas aí, se você me permite, né, não uma interrupção, mas somente uma análise, por favor. Uma colocação, é a mesma coisa que hoje faz os pentecostais quando recuperam da prisão um preso que tem uma vida pregressa também muito duvidosa e às vezes muito mais maléfica do que um Exu, e ali ele vira um pastor. Então, é uma questão, não estou colocando em baila e não estou criticando, condenando ou julgando. Sim. Mas é a mesma circunstância, se fosse levar em consideração. Na realidade, ele... Pois não, deixa eu complementar para descontrair. Aqui tem um pentecostal me cutucando aqui o pentecostal. Aonde? Aqui, ó. Jesus! Minha bênção a todos, Pai Miguel, Pai Carlos, Pai Hélio, Pai Silvano, aqui ligado no programa. Pai Silvano, para de se abraçar com Jesus, pô. Ele que é Jesus. Não, ele está querendo enganar, ó. Ele vai para Jesus, olha lá. Porque é Sivaldo de Jesus, né? Sivaldo de Jesus. Aí, ó. Inclusive, ele pode falar. Ele pode falar. Tem Jesus no nome? E Yasmin Souza, boa noite a todos. Ei, Pai Silvano, você continua brincando, né? Mas, na realidade, o que acontece? A única coisa que faltou se falar
é de que esses grupos neopentecostais, o que eles falam, eles admitem ou eles levam a crer que, mas a pessoa saiu do pecado, saiu da vida desregrada porque aceitou Jesus, né? Ou aceitou Jesus. Jesus, você foi aceito para participar. E Jesus que foi aceito, aí vamos agora levantar. E aí, assim, não se coloca Porque se for participar, eles aceitaram Exu, então por isso que não foi salvo. Então, assim, é uma coisa completamente sem parâmetros, de até mesmo a gente comentar. Porque só pelo fato, né, da pessoa ter aceitado Jesus, ou ter se batizado nas águas, ou, enfim, ter mudado a vida dele ou dela, né? Aonde ficam os sentimentos, por exemplo, de uma pessoa, da família de uma pessoa que teve a vida interrompida por um assalto, por uma violência? E o que de mais sagrado existe não é o dinheiro, nem a fortuna, não é os bens materiais, é a vida. Exatamente. Porque Deus dá, só Deus tira. Exatamente. Né? Então... O mais sagrado foi perdido. O mais sagrado foi perdido. Foi tirado, roubado. E hoje está desvalorizado. Exatamente. Então, o que acontece? Agora, essa pessoa, ela aceitou Jesus porque ela caiu no exame de consciência, ou sei lá por quê. Então, tudo aquilo foi neutralizado, foi esquecido, foi simplesmente, virou uma poeira, né? Virou uma poeira e está tudo certo. Então, assim, eu não concordo muito com essa, não concordo com essa postura, não concordo com esse discurso, mas, volto a dizer, na minha opinião, né, essa questão de Exu, ou endemonizar, né, foi a nomenclatura que vocês utilizaram, ela acaba tendo, na minha opinião, uma influência também por isso. Você vai numa loja de produtos religiosos, Umbanda e Candomblé, você vê aquela imagem do Exu e da Pombagira de uma forma configurada, né, ou tendenciosa, a pessoa já sentiu medo. É isso mesmo. Que foi imposto essa situação de demônios, de diabo, pela própria Igreja Católica. Né? Foi isso. Um meio de controle. Exatamente. Então, eu acredito que existe muito sensacionalismo dentro dessas falas e também uma situação, golpes diretos na emoção das pessoas. As pessoas, elas são pegas justamente pelo lado emotivo. Então, quando a pessoa é pega pelo lado emotivo, infelizmente o racional ele desaparece. Perde a lógica, né? Eles derrubam muito para esse lado emocional. Na verdade, são todas situações para a gente pensar e repensar, refletir. E é por aí que a coisa começa, né? É por aí que a coisa começa, pai. Não sei se o pai ele tem alguma colocação aí. Posição? Esse assunto entra numa complexidade, né? Porque, como o senhor disse, né? Tinha aquela imagem do Exu que era um ser sem evolução e tal. Hoje a gente vê que Exu ele tem uma evolução diferente do que a gente pode compreender, né? Por outro lado, como o senhor falou da imagem, por exemplo, de endemonizar aquela imagem feia, ridícula, às vezes com chifre, com rabo. A mãe Isis, que também trabalha com imagens, né, faz restauração, já deve ter visto todo tipo de imagem. E como eu falei, entra numa complexidade porque a gente via isso antigamente, era esse Exu com rabo, com chifre, porque trazia essa visão do demônio, do cristianismo. Há um tempo atrás para cá,
começou a mudar e ter uma visão do Exu como um amiguinho de tomar cerveja, de tomar uísque, né? Cerveja... O seriado do Lúcifer, né? E na Umbanda, pelo que eu vejo, né? Não estou julgando ninguém, mas a gente vê algumas pessoas agir dessa forma, como o Exu, ele é aquele amiguinho que toma um uísque junto e que eu já cheguei a ouvir o absurdo de um médium falar que ele é mais evoluído que o Exu que ele trabalha. Né? O Exu incorpora nele, ele sai do corpo, vai na zona do umbral, na zona trevosa, para salvar as almas, enquanto o Exu está trabalhando no corpo dele. Quer dizer, né, a gente não pode julgar, a gente tem como exemplos para entender o que tem lógica e o que não tem. Né? É um verdadeiro avatar, ele é o próprio Jesus Cristo salvou na Terra. Então, por outro lado, as imagens mesmo mudaram, né? Muita coisa mudou, e está uma visão hoje daquele Exu que era um príncipe, ou era um lorde, ou era um rei. Não tinha Exu plebeu, como tem no livro do Exu Tiriri aqui. Ele era plebeu, ele não era da corte. Mas o que a gente vê é isso, aquela coisa, né, linda. O Exu é um ser, tanto que eu conheço uma pessoa que faz costura e ela vende roupas de quando o Exu era encarnado, antes dele ser Exu. Então ele era um rei, ele escolhe a roupa que ele vai usar como Exu tal, ele era um, sei lá, as nomenclaturas, né, que tinha nas crenças você fala o que quiser, né? Sim, então. Mas só vai ter rainha, não vai ter vassalo, não vai ter peão, vai ter mais nada no reino. E aí só vai denegrindo, né? Cada vez mais vai. Aí vai estar um salseiro, cada vez mais vai denegrindo, né? Fica uma confusão de visão, quer dizer, e o fundamento da religião, a raiz, a tradição se perde. Né? O que eu acho que falta hoje, independente da visão demonizada ou dessa visão do amigo de cachaça, o que falta é respeito. Em muitos lugares, essa visão elitizada, né, que parece um alienígena, foi pro céu, né? Sim, também tem essa. Não que lá não exista, de repente também existe Exu lá em outro lugar, né? O pai falou, por exemplo, o pai Marco de 30, 40 anos atrás, eu tinha pavor de Exu. Eu vou mais profundo, hein? Era gira de Exu, eu saía correndo. Você lembra? Primeiro livro do Rubens, do Tranca-Ruas, que vem do espaço. Ah, sim. Então, é o que eu falo, existem versões, né? qual é o livro? O Tranca-Ruas. É. O mundo na Terra. Ah, é? Lembra? Não sei se não. Então, você tem situações que eu não descarto que possa, de repente, ter sido uma imigração, né? Uma transmigração aí de alma, pode acontecer. Agora, a questão não é nem levantar esse aspecto em si, que é importante que você... Sim. Só porque eu fiz o comentário, né, de intergaláctico, né? Mas planetário fora, mas não tá fora. Não, o que eu vejo, né, se bem que eu respeito todas as posições, mas eu ainda prefiro aquele Exu, né, que a turma confunde com o Bafoné, né? Sim. Que é o bodinho com chifre, pé de bode, né? Ou a cantiga Exu tem chifre, Exu tem rabo, né? Tá, o Exu é amigo do diabo, né? Que são de duas cabeças. Então, são situações que eu tenho, assim, como desde muito pequeno, né? Com 5 anos de idade, onde nós morávamos do lado da minha casa, né, na casa dos meus pais, existia uma fábrica de vela, e naquela época o senhor calcula, né? As velas que eram feitas, elas eram feitas em formato. Então, era formato, tinha chifre e tinha rabo a vela, né? Mas nem por isso, muito pequeno, eu me assustei com aquilo, nunca me assustou. Então é assim, eu creio, né, que aí guardadas as proporções de a desmistificação que tem que ser feita, a clarificação do que é a verdade, né, ou seja, a dignificação da missão dos Exus e dos seus trabalhos, das suas personalidades, das suas verdadeiras missões, né, que tem que ser deixado muito bem claro, eu ainda creio, né, naquilo que eu falei no programa anterior. Se criou exatamente essas figuras dessas formas, que é para causar temor e medo mesmo. Só se fica dentro da religião quem vence seu medo, quem vence seu temor. Tanto é que um dos pontos, né, que
um dos antigos que... Vamos começar. Eu não estou defendendo um lado, só estou expondo por quê, né? Eu estou complementando o senhor aquele ponto que fala, quem nunca viu, venha ver. Caldeirão sem fundo. É justamente isso que o senhor está falando. Era para provocar um medo nas pessoas. Temor, só se aproxima dessa religião. Exatamente. Duvido que o padre fosse lá, naquela época lá atrás. Exatamente. Na mesma só se fosse um padre corajoso mesmo. Ele ia lá, mas peraí, vou ver se tem. Olha que é. Vou ver se o caldeirão não tem fundo mesmo, né? Entendeu? E a mesma coisa, o Exu de duas cabeças, você vê, na minha interpretação, esse ponto ele fala da dualidade Exu, né? Enfim, traduzindo. Exatamente. Então, o que acontece? E não estou defendendo, mas isso acontece, acredito eu, na minha opinião, aonde a Umbanda, diferentemente de outras religiões, você não tem um direcionamento, né? Você não tem a Bíblia. Você não tem um livro codificado que tem que ser assim, cozido, refogado, assado. Esses são os dogmas. Exatamente. Então, e também não estou aqui defendendo que é para ter. Entretanto... Sim, e tem já. Bíblia da Umbanda já existe, não sei se o senhor sabe. Eu cheguei a ver alguma coisa disso. Mas, enfim, então, são situações que acabam descaracterizando aquilo que tinha lá atrás. E a gente esquece que nós estamos aqui hoje justamente por aqueles lá de trás. Sim. Certos, errados, o que fizeram, tem a sua história, e eu acredito que a gente tem que ter esse respeito, tem que ter essa consideração, né, tem que ter essa admiração por aqueles que fizeram lá atrás. Então, posto isso, eu entendo que isso acaba proporcionando ou potencializando o lado negativo, né, das pessoas, nesse sentido de causar essa balbúrdia. Entende? Então, assim, por que os terreiros passaram por mudanças, até mesmo na sua estrutura? Tem terreiros, há 30, 40 anos atrás, os terreiros, na sua grande maioria, eles tocavam no fundo da casa, tocavam numa portinha de garagem. Enfim, era uma coisa... Escondido. Era uma coisa totalmente fora das configurações ou dos padrões de hoje. A gente falou aqui do saudoso Rubens Saraceni. Sim. Mas Saraceni, ele trouxe, num determinado momento, até mesmo a mudança da configuração dos terreiros, que eu digo na parte física. Sim. Né? Então, você pode ver todos os nossos irmãos da Umbanda Sagrada, eles têm talvez uma caída para alocar o espaço no andar superior na sobreloja. Então, você sobe a escada e você tem lá... Então, isso torna fechado, porém, você tem um espaço amplo, onde você consegue acolher as pessoas com uma água gelada, de repente, alguns terreiros têm uma cantina, né, que serve alguma coisa para ajudar no cu. Enfim, então, assim, uma das mudanças que eu vejo que Pai Rubens trouxe naquela época, lá nos meados de 2000, uma das coisas foi essa, e que eu vejo como positivo. Ele conseguiu uma virada de massificação dos terreiros. Exatamente. Entendeu? Então, poxa, a gente viu Pai Rubens Saraceni na Rádio Mundial, né? Tem um programa falando de Umbanda e por aí vai. Então, houve essa evolução. Deixou a história de legado, né? Exatamente. Só que com ela abriu, talvez, algumas interpretações meio errôneas, como essas que o Hélio comentou. E isso não tem a ver com a pessoa Pai Rubens, mas sim da forma como essa pessoa interpretou. Sim. Por exemplo, eu não entendo, eu não considero, mas respeito quem o faz, de entender que, por exemplo, algumas situações ou algumas faixas vibracionais dos nossos irmãos kardecistas esteja contido dentro da Umbanda. Polêmico isso.
Eu pergunto, será que o umbral existe na Umbanda? Nós reconhecemos o umbral sendo umbandista? Ou o umbral ele está contido numa doutrina kardecista? Será que o demônio existe também dentro da Umbanda? Ou ele é uma criação católica? Então, todas essas questões que envolvem outras religiões, todo mundo fala aos quatro ventos que a Umbanda pode, a Umbanda aceita. Mas será mesmo? Será que aqueles guias lá atrás, as entidades que se manifestavam lá atrás, eu não me recordo, falavam em umbral? Não me lembro. Será que muitas das coisas que acontecem hoje, né, inclusive com interferências de situações, por exemplo, num jogo de tarô, orixá respondendo, entidade respondendo, entidades que se manifestam dentro da Umbanda, respondendo num tarô? Não sei. Então, eu prefiro trazer isso à tona para realmente se pensar e ter uma conversa sadia. Não de... Ninguém está criticando, condenando ou julgando, está se avaliando. Longe de mim. E se fazendo uma questão comparativa, né? Exato. Não, nem comparativa, pai, me perdoe, mas sim uma questão de entendimento, de compreensão daquilo que você está colocando a sua cara para falar, eu sou umbandista, e o que eu vou defender da religião? Eu não posso falar, por exemplo, numa situação, volto a dizer, né, numa doutrina kardecista, eu não posso falar que, apesar de ter-se, né, alguns terreiros que consideram, mas eu acredito que 90% dos umbandistas entendem e consideram que Oxalá não é Cristo. Então, o que eu tenho que defender? Quando eu levanto uma bandeira que eu sou umbandista. Então, eu tenho que ter, no mínimo, a lógica. Aquilo que é sensato. Então, se o Caboclo das Sete Encruzilhadas, lá em 1908, disse que a Umbanda seria a manifestações do Espírito para a caridade. A manifestação do Espírito, ou seja, a incorporação do Espírito para a prática da caridade. Com eles aprenderemos mais, ensinaremos o que souberem menos e a todos daremos a oportunidade de comunicação. Em nenhum momento ele deixou para nós a situação onde esses espíritos iriam se manifestar em cartas. Ah, mas o meu cigano lê carta, a minha cigana... O seu cigano lê carta. Aquele espírito que vem dentro de uma configuração... De uma linhagem, permite ele a tal coisa que ele se manifeste, mas, acima de tudo, esse espírito está se manifestando dentro da lei de Umbanda. Quais são as leis de Umbanda? Nós temos as 7 linhas de Umbanda. O que são? Isso é assunto para outro programa. Mas nós temos uma linha. Temos as 7 linhas, no qual estamos dentro dela. Desde a linha 1 até a linha 7. O que significa a linha 1 e o que significa a linha 7? Nós estamos aqui nesse meio. E tem um monte de coisa aqui, ó, querendo entrar dentro dessa escala, vamos falar assim, desse espaço. É um entendimento para a gente refletir, pensar, né? Refletir, longe de ser verdade. Não, sim. Né? Refletir para as pessoas começarem também a pensar, né? Porque não é uma questão pronta e acabada, né? Que você faz um pacotinho e dá de presente. Ó. Exatamente. A partir de agora é assim, né? Nós só fomos ouvidos lá em Penápolis, a Veronice Guedes. Boa noite, que sabedoria, Veronice, em Penápolis. Axé, meu velho. Gratidão pela sua audiência em Penápolis. Passa para o povo todo aí fazer pergunta para nós. É daí que eu vejo, né? Ou pelo menos na minha parte de análise, para a gente entrar propriamente dito aí no processo, não te atropelando nem passando à frente do processo, nem do paelinho,
porque a gente tem muito respeito, é que essa forma que a sociedade acaba vendo essa Umbanda, ou as formas que ficaram, né, de lendas, né, não lendas fundamentadas, né, mas quando se fica, né, essa questão de versões ou fatos que não são totalmente compreendidos, mas são transmitidos de uma forma deturpada ou que virou de uma forma de 180 graus, não fez o 360 para voltar para o mesmo ponto, gera aquela questão de dizer, isso não tem nada a ver, esse pessoal não pode se envolver com política, se eles se envolverem com a política, eles vão trazer, né, essas forças. Né? Imagina se um cidadão, um sacerdote, que é linkado a um Exu, ser um presidente da República. Nós todos vamos ser demonizados, esse país aqui, você o quê? Como tentar demonizar a África e dizer que tudo aquilo que acontece na África é culpa do culto dos africanos, que é uma religião sadia como outra qualquer. Né? Tanto quanto a religião cristã, a religião deles tem um fundamento. Né? E aí se usa isso como uma forma, ou se usa essas ideologias, né, essas formas, né, de versões, para denigrir não é a palavra certa, né? Desmerecer no fundamento o respeito que se deve ter pelas outras demais formas de crença, de religião, de religação com o Criador, culturas, filosofias. E aí é assim, o ser humano é isso, né? Só o que eu falo é a verdade, só o que eu escrevo é a verdade, né? E se esquece de que existem versões, são versões distorcidas do processo, que acabam complicando, né, essas verdades, e aí as verdades se tornam perdidas na noite do tempo, e muito pouco você tem condição, às vezes, de defender, porque não é toda a sociedade, ou não é todo um contexto de pessoas que se interessam em ouvir, né? Até porque já tem a prevenção contra. E outro ponto também, pai, só complementando o que você falou, é difícil você escrever uma coisa porque você interpreta desta maneira. Então, a Bíblia, ela foi interpretada, ou está sendo interpretada, e isso abre aí um precedente de você ter várias formas de você entender a Bíblia. E a Bíblia é assim, algo bem complicado também de se falar, porque você tem várias versões e várias traduções. Exatamente. Você não tem uma tradução única que é verdadeira para todas as religiões cristãs. E aí vale falar também, só complementando, pai, que quando um autor, inclusive o pai Hélio, entre outros, até o próprio pai Rubens, saudoso, quando ele escreve, ele está colocando a opinião dele. Segundo a experiência que ele adquiriu, porque aí, no caso do pai Hélio, é um trabalho que foi feito dentro de uma experiência. Exatamente. Então, de convivência e vivência com aquela realidade. Exatamente. Só que o que acontece... Não é uma invenção, não é uma imaginação, não é uma criação, eu criei. Exatamente. É uma criação por tabela, né? Mas não é? Sim. Exatamente. Agora, quando a gente fala da Bíblia, nós estamos falando de uma interpretação aonde, como o senhor mesmo falou, existem diversas, e cada um vai pegar aquilo que é bom para si. Sim. Agora, não existe... Você tem Figueira de Almeida, você vai ter outros autores, outras pessoas que traduziram, outros tradutores. Exatamente. Fala, pai. Pai Robelei na área. Pai? Robelei e Meirelles, lá em São Bernardo. Boa noite, a invenção a todos os presentes nessa noite. O conjunto ancestral é muito forte dentro da Umbanda. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a nossa ancestralidade familiar, em seus conhecimentos. Eles poderiam ter, de alguma forma, pertencer ou se encaixar dentro dessas 7 linhas. Então, depende do que você considera 7 linhas. Nas 7 linhas que nós entendemos, ela não cabe o ancestral. As 7 linhas que nós entendemos, não sei se cabe falar aqui, cabe. As 7 linhas que nós estamos falando, que eu entendo que e isso é representada por cada divindade, é desde o seu início na vida até a sua morte. E isso está atrelado aos orixás que nós cultuamos na nossa casa.
Então, você tem a Mãe Iemanjá, que é a geração da vida. Nós cultuamos Orixá e Beije, que sincretisma com Cosme e Damião, e Dom, que é a representatividade das crianças. Nós temos Ogum ou melhor, mito, nós temos Oxóssi, onde ele tem a representatividade da juventude, né, da pré-adolescência. Nós temos Ogum, que tem a representação, Ogum, Yansan, enfim, nós temos, através desses orixás, a representação de quando ele está chegando na maturidade dos 30 e poucos anos. Nós temos o equilíbrio e a sensatez entende-se que deveria se ter o equilíbrio, e nós temos, chegando na parte dos orixás velhos, através do Baluaê, que é a questão onde você está entrando na sua velhice, né, que você está se comprimindo, né, com a lei natural da vida. Você tem o Mulu, que é o orixá do fim. Então, as 7 linhas de Umbanda, para o que nós cultuamos, o que nós entendemos, o que foi passado e o que eu respeito, elas têm tudo a ver com a vida das pessoas que frequentam, que irão frequentar a nossa casa espiritual. Por quê? Porque a pessoa, ela parte de um processo evolutivo, desde a sua concepção até a sua morte. Então, você tem as suas tarefas, você tem as periodicidades da vida representando os orixás. E é claro que o que o Baeli cultua na casa dele, dentro das 7 linhas, pode ser, não sei, totalmente diferente, ou pode se assemelhar. Mas, quando a gente fala em ancestralidade, nós estamos falando de espíritos. Sim. Nós estamos falando de espíritos. Aí, vincular a nossa ancestralidade, os nossos familiares, acaba entrando em alguns fundamentos. Então, talvez não seja o ponto aqui da gente falar em fundamentos da Umbanda, né? Mas é claro que, vou falar dessa maneira, dentro daquilo que nós conhecemos, dentro daquilo que é praticado, o culto à ancestralidade dentro da Umbanda é necessário, ou é possível. Aí, voltando, né, à pauta política do processo, né, que é o que agora nós precisamos tratar, né, porque a Umbanda é maravilhosa, ela é linda, né? Nós poderíamos aí ficar falando de várias situações. Nós fizemos a menção para mostrar um histórico, né, e colocar isso dentro de um contexto de como a sociedade nos entende. Nós somos os estranhos no ninho, né? Mas para cá fazer Exu é diabo, não? Nós somos eu acho que não tem nada a ver, nem nunca foi, né? O diabo é muito mais feio do que Exu, né? Que nada, né? Na verdade, é as formas de crenças e das ideologias das pessoas, né? O diabo não existe para nós, nunca existiu dentro do culto, assim como não existe para outros cultos o diabo. Ele existe mais dentro da igreja, né? Existe o pessoal não para de falar. Isso, existe o mal, né? E aí cada um personaliza o mal do jeito que quer, né? E por isso que criaram o tal do diabo e o demônio, Satanás, coitado deles, né? Porque tem gente que é pior do que eles. Agora, na verdade, assim, só voltando, né? Eu me recordo, que acho que faz parte da nossa luta, faz parte da vossa luta, vem fazendo parte de toda a nossa questão, do pai Roberley lá, que recentemente tem feito também as suas empreitadas, né? Tem feito os seus caminhos, porque tem que procurar um caminho para você conseguir materializar as coisas em prol daquilo que nós fazemos. Mas muito mais em prol do que nós fazemos, dentro do contexto religioso, a questão do que nós fazemos das pessoas que vêm buscar auxílio e amparo dentro das nossas casas. Porque às vezes a pessoa não tem só um problema espiritual, ela está com um problema cardíaco. E aí você, hoje em dia, com todo esse sistema de saúde que nós temos, graças a Deus ainda tem o SUS, você, apesar de ter o SUS, você não tem um médico para o dia seguinte ou para daqui uma semana. E o problema, às vezes, da pessoa é grave. E a pessoa precisa de uma interseção, precisa ali de uma interferência mais rápida no contexto do diagnóstico e do tratamento, para não piorar a situação ou até não perder a própria vida. Sim. Então, a luta, né, nossa é não só de questão de reconhecimento até, é de efetivamente você conseguir viabilizar caminhos para você, porque só através da política se faz, é o poder da caneta, conseguir acesso a alguns
não benefícios, mas aquilo que está na Constituição, que é direito. Nós não estamos indo buscar benefícios, nós não estamos indo buscar benesses. Nós estamos procurando encontrar um caminho para fazer valer aquilo que está na letra da lei. Sim. Apesar de tudo, apesar da lei existir, está lá escrito, na prática o Estado funcionando com um grupo de pessoas que está composto de poder político, econômico, financeiro, de grupos específicos com interesses às vezes externos, né, como as commodities, como a questão que vai para um universo bem mais amplo, essas pessoas vêm aqui para explorar. Eles estão recolonizando. É uma neocolonização do país e sugando os valores do povo, sugando aquilo que pouco povo brasileiro tem de benefício, no sentido de poder oferir uma melhor qualidade de vida, uma qualidade de vida melhor no sentido de obter as suas próximas gerações dentro de uma estabilidade. É a mesma coisa que você fazer o processo da escravidão antigo, só que agora de uma nova forma, a escravidão econômico-financeira. Aí eu me recordo que aqui, dentro desse processo, foi lá em 2012, se não me engano, pouco antes, poucos momentos depois da fundação da CAPESP, né, e por isso que eu respeito o órgão, né, a organização, consultores políticos, ou fazer essa classe ser assim, reconhecida e representada de alguma forma. Em 2012 eu fui apresentado pelo pai aqui, que é muito saudoso, né, o Carlos de Oxóssi, lá do Ipiranga. Não sei se você chegou a conhecê-lo, né? Então, o pai Carlos, com toda aquela luta, com todo aquele trabalho que ele fazia, né, ele um dia me trouxe para conhecer o Sérgio Zicran, conhecer o Alain, conhecer as pessoas que hoje estão aí, lá em 2012. E o que acontece? Ali nós fizemos amizade, continuou alguns contatos. Aí um dos órgãos do Cardoso, uma vez precisou de um favor, nós trouxemos ele aqui, né, que eu me recordo que nós viemos com ele, e assim, naquele momento, naquele dia que nós trouxemos o órgão, houve o convite para que nós tivéssemos o programa na rádio, feito pela própria diretora executiva da casa, na pessoa do Sérgio Zicran e do Alain Montoro, que de imediato fez o quê? Chama lá o Alessandro, que é o diretor nosso aqui, né, de comunicação e da rádio, e escolhe aí um momento, dá um nome para o programa, e começou com o primeiro programa, que é este, Novos Caminhos. Depois é que os outros dois programas vieram com o passar desses 5 anos de atividade da rádio. Então, quando a rádio iniciou, nós iniciamos com a rádio. O que eu achei naquele momento de graças a Deus? Alguém cedeu espaço, alguém abriu espaço, alguém está dando a oportunidade de a gente apresentar aquilo que a gente queria. Que não é aparecer, não é ser estrela, nem ser chamado de comunicador, de radialista, nada disso. Qual foi a nossa visão? Agora é hora da gente puxar os que são semelhantes a nós, agora é hora da gente socializar para as pessoas que são simples como nós, não só as estrelas, né? Porque, óbvio, tem aqueles que se destacam no nosso meio, porque tem um tempo bonito, o tempo está pintado com tinta de ouro, o outro tem o tapete lá que estende, vermelho, e aí tem todos, que é bonito, eu não critico, não condeno, não julgo, né? Tem aqueles que estão bem acomodados dentro da religião, já vem de algum tempo, tem recursos econômicos e financeiros, ou tem quem financia, e eles estão lá, fazendo o seu bom trabalho também, sem dúvida nenhuma. Só que assim, estes chove no molhado, só eles têm espaço. E os conhecimentos de visita, ali ninguém vai colocar você na baila, ou vai pergunta capciosa para te colocar em risco ou te desmoralizar. O nosso papel não é esse. Nosso papel tem que ser de socializar e mostrar os bons trabalhos e as boas pessoas que nós temos dentro da nossa religião, para começar a validar isso politicamente. Sim, concordo plenamente. Foi aí que, naquele momento, quando houve o convite, nós anulamos. Não é porque nós queríamos aparecer. Nem quero aparecer. E eu nem gosto disso. Né? Nosso papel é esse, é socializar. Quero aproveitar isso aí, esse top do Babinhão, que são esses mesmos que conseguiram e bato palma, que estão bem, que atrapalham a nossa união política. Que eu não sei se é medo de perder, de abrir alguma... E é os que mais causam confusão no nosso meio.
Aí essa questão de não querer aparecer, né, que é próprio de um bandista, do chefe de terreiro, né, a gente, desculpa, o horário do meu remédio, estou com alarme. E dessa forma, até um certo tempo atrás, não muito tempo, eu ouvi muito, os senhores também devem ter ouvido, chefes de terreiro dizer o quê? Religião e política não se mistura. Sim, o pessoal não queria fazer parte da política. Mas aí eu te falo, pai, porque, desculpa, Sim, senhor, pode falar. porque a gente vive com a política desde que nasce. A política do bem. Sim. Só que distorcido para afastar, desagregar, e tem a política do mal, né? Claro. A política do bem nós temos aqui, nós estamos falando de política. Sim. Do bem. Mas o que eu quero dizer é o quê? Que os próprios chefes de terreiro se afastavam, né, da questão política, e o que dificultou, acho que por muito tempo, da gente ter uma representação política. Sim, continua essa diversidade. E quando, acho que, fortaleceu essa questão, através de alguns movimentos, aí começou a fortalecer a questão, eu acho que começou também a aumentar o ego de muitas pessoas, como o senhor falou, né? Sim. Pessoas que não querem ver o outro junto, ou não querem perder o lugar, o status. E ao mesmo tempo que hoje se busca, né, um fortalecimento, uma representação, Sabe qual que é o status existe essa questão de separação, né? Quando eu vou para bem, né? Eu vou transportar ele. É assim, por exemplo, citando o Baba Miguel, né? Sim, senhor. O Cardoso, não é aquele pobre que é, o que é esse Cardoso? É assim que eles comentam, o Baba Miguel, quem é esse cara? Olha, para você ter uma ideia, falando em política, só para a gente ter uma ideia. Lá atrás, milênios atrás, né, quando tinha lá ainda algumas figuras aí que nós conhecemos, e que algumas perderam-se no caminho, nós estávamos fazendo um movimento, né, em prol, sempre, a representatividade política, que não envolvia nada do que é mais recente, né? E, num determinado momento, vamos fazer lá em 2009, o primeiro congresso de Umbanda, Candomblé, lá em Guarulhos, papapi, papapá, trali, troló, em 2009. Aí, o cidadão que era responsável pelo agrupamento, né, que os guerreiros do Axé, falou assim: o senhor promove lá, o senhor se vira na prefeitura e consegue um espaço para nós? Aí, fui eu lá, né, na prefeitura, para apanhar um pouco. E toca aqui, toca ali, até que se encontrou com um cidadão na Secretaria de Cultura, que também pertencia à religião, e aí a coisa deu um start, né, deu ignição. Aí ele falou: peraí, vamos lá. Fomos lá, conversando com então, o secretário, que era o senhor Hélio Arantes, e aí o Hélio Arantes se interessou, né? Ele não era da religião, mas tinha um assentamento dentro do espaço dele lá, porque ele acha que se tinha ameaçado, né? O assentamento era de Exu. Aí eu falei: Jesus, né? O cidadão não é da religião, o que está fazendo com o assentamento aí, né? Mas ele dizia assim: não é para minha proteção, e de fato, né? Era para a proteção dele. Ele se sentia assim. Aí ele virou assim: nós vamos ceder ao Padre Bento. Antes dele passar pela reforma, né? Depois ele acabou passando pela reforma durante o tempo. Aí ele falou: vamos ceder ao Padre Bento, você pode promover o Congresso. Promovemos o Congresso. Aí algumas figuras, alguns irmãos nossos, né, de algumas instituições: quem é esse tal de Miguel, Pai Miguel de Xangô, né? Quem que é essa pessoa? Ele não saiu das fraldas, ele já está querendo aparecer? Então, a questão nem era aparecer e nem queria sair das fraldas, porque fralda, graças a Deus, eu deixei de usar lá, né, muito cedo. Agora, a questão é a seguinte, quer dizer, então você veja, entre nós existe hipocrisia e leviandade. Porque o que acontece? Guardadas as proporções, é que eu não estou apontando ninguém, né, porque, por ética, a gente não pode sair falando nomes. Até porque são questões bem delicadas e fica sempre naquilo. Não disse que me disse, vão dizer que é fofoca, que é maledicência, né? Mas não é, eu vivi na prática, eu vi na prática isso acontecer. Então a pessoa diz assim para o Pailinho: olha, e eu conheço pessoas assim, vi isso acontecer. Política com religião não se mistura. O Pailinho está fora.
Mas ele estava lá pedindo favores para o político e se beneficiando com algum financiamento que o político fazia para pintura, para colocar telhado novo, para colocar... Quer dizer, então não se mistura. Né? E aí, pior ainda, meu irmão, porque quando chegou no momento seguinte, no momento da eleição mesmo, aí o cidadão ao qual ele tinha recorrido falou assim, olha, fulano, vai lá, fulano está nos apoiando. Aí você chega no local, né, que eu vi isso acontecer, e chegar lá no local já ter lá o perfurede de outro candidato que não tinha nada a ver no carro do cidadão. Então, aí eu lhe pergunto, como que você vai perante um mandatário, como você vai perante um candidato político, provar a idoneidade da nossa religião se você está jogando em 2, 3, 4, 5, 6 times? E eram os mesmos que diziam, política não se mistura com religião. Então, eu cansei de ver essas coisas acontecer. Política não se mistura com religião até o momento em que não se coloca dinheiro no bolso. A partir do momento que o dinheiro entra, a política é o que eu falo. Os não se mistura. Os homens têm preço, não têm valor. Então, assim, na realidade, infelizmente, quem traz a questão política para dentro do terreiro ou não, está, infelizmente, nas mãos apenas do sacerdote e da sacerdotisa. Agora, se um filho de santo, que de repente tem um contato, de falar, olha, na minha comunidade tem lá um candidato, um pré-candidato fazendo um trabalho assim, 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 posso trazer ele para o... Não pode. Na nossa religião, tem uma irmã que faz um trabalho muito parecido com o Paerim, do Axezinho. Uma vez ela me falou, inclusive aqui na Capesp, que ela tem dificuldade de entrar em terreiros para estar colocando o projeto dela para as crianças. Sim. Ela imprime, ela tira xerox de graça, ela põe lá algum vestido, né, caracterizado, em formato pequeno, num sulfite impresso para a criança colorir e distrair a criança na hora da gira. Ela não pode entrar porque não pode. Então, o que acontece? Existe um certo receio, talvez, não sei se é a palavra exata, de que aquelas coisas, né? O dirigente que vem na minha casa é para me demandar. Ah, sim. Né? Existem algumas lendas, né? Existem algumas lendas, alguma falta... algumas lendas urbanas. Confiança, uma falta de... Não sei o que exatamente, mas falta algo, né? No sentido humano mesmo, onde a religiosidade ela se afasta da pessoa porque ela tem receio. Ora, se você tem a casa aberta, se você está se garantindo como um sacerdote ou sacerdotisa, e você tem a fé necessária para você tocar a sua casa de axé, porra, se o pai de santo que vem quiser que eu abra minha trunqueira e olhe lá o que eu tenho, fica à vontade. Porra, se eu não confiar naquilo que eu tenho lá na trunqueira, para quem quer que seja... Às vezes é até bom, né? Porque ali ele já vai reconhecer se tem verdade ou mentira. Então, que olhe, que veja, que converse, que sente, que faça. Trazendo essa situação onde a gente escuta bastante no nosso meio, o receio, que é o que eu estou falando aqui, estou destacando, isso se transfere também para a religião, para a política. Né? Porque eu não vou entrar nesse meio, porque esse meio não presta, porque eu vou ser traído, porque não sei o quê, porque... N situações. Sim. Mas quando o dinheiro chega, quando ele impera... E aí nós não estamos criticando, condenando, julgando ninguém, porque nós não temos o papel de ser juiz. Exatamente. Né? Mas a situação que cabe dentro disso é por que você está na mão de uma pessoa que te vê, ou te enxerga, ou que lembra que você existe de 4 em 4 anos.
quando ele precisa. A partir do momento que você tem uma representatividade verdadeira dentro das câmaras de vereadores, de Assembleia Legislativa, do Congresso Nacional, você tem uma pessoa dentro de um parlamentar olhando com cuidado para aquela sua comunidade. Ele conhece as suas dores, ele conhece aonde está o problema, né? E o que o senhor falou aqui no começo, esse parlamentar, ele vai facilitar chegar a lei para você. Mas a Constituição fala que somos todos iguais perante a Constituição. Onde não existe nenhum caso que não pode se ter intolerância religiosa. No papel e na prática é diferente, né? Quantos sacerdotes, sacerdotisas foram apedrejados, foram agredidos, foram zombados, foram cuspidos, foram mortos, vexatórias, foram mortos. Quantos filhos dos nossos irmãos umbandistas, irmãs umbandistas, vão se matricular na escola estadual ou municipal e é atendido por uma neopentecostal, aonde ela fala que lá naquela escola, porque é perto da casa deles, não tem vaga e direciona eles para outra escola. Sim. Isso é verdade. Usa do poder que tem, do conhecimento. Exatamente. De saber onde está a vaga, para prejudicar e dificultar a vida do outro. Exatamente. Só porque ela é uma funcionária do Estado. Exatamente. Né? E a pessoa não comunga da mesma fé dela. Sim. É o que eu falo. Lamentavelmente, né, a função do parlamentar é usar o parlatório para fazer uso da palavra, né, e fazer valer a vontade do povo, aquilo que é de direito, né, fazer as denúncias, né, parlatório, né, parlamentar. Só que hoje a gente tem que pensar assim, tá diferente, é para se lamentar. Né, porque você não tem nenhum, efetivamente, que na íntegra, né, na essência, defenda para valer. Sim. Eles fazem que defendem, né? Eles até defendem até o segundo, terceiro degrau. Quando vai subindo para o degrau mais alto, aí já não tem mais defesa. Na realidade, as coisas se inverteram, o Padre Miguel. Hoje, eu vejo que, na realidade, o governo ele está atrelado para as comunidades que o elegeram. Não para a sociedade como um todo. Sim, eles têm financiadores, eles devem para os financiadores, para grupos políticos específicos, então, são econômicos, financeiros, exploradores, capitalistas de capital que vale divisa. E por aí vai. Então, quando uma pessoa ganha um mandato, logo ela já está pensando no como ela vai fazer para se reeleger depois de 4 anos. Não no trabalho que ela tem que fazer efetivamente em prol da sociedade e aquilo que é o mandato. Exatamente. Ou seja, ela tem a máquina pública na mão, ou ganha a máquina pública na mão. Para se perpetuar lá. Exatamente. Então, o que eu entendo, e isso eu não estou só me limitando a dizer das questões de religião, mas eu estou falando como um integrante da sociedade, né, como um todo, aonde você tem um descontentamento do poder público em diversas áreas. É no transporte, é na saúde, é na educação, e por aí vai. É no saneamento básico. Eu já disse isso aqui, se eu não estiver errado agora, o número que eu tenho mais ou menos de cabeça, se nós falarmos do saneamento básico a nível nacional, não existe saneamento básico em 40% do nosso país. Sabe que quase da metade do nosso país não tem tratamento de esgoto. Então, quem são os responsáveis por isso? É o poder público. É aquele que você vota, é aquele que você coloca lá dentro, seja na esfera municipal e estadual. A questão também do descarte de lixo, que você tem toda uma lei que norteia, que você tem que reciclar, que você tem que... Aí eles dizem que recicla, mas é aquela coisa só de embonecamento, só de maquiagem, né? Exatamente. Na verdade, não é reciclado na totalidade, na verdade, não
é feito muito aterro sanitário ainda, sendo que é indevido, e aí os camaradas autorizam a fazer novo. Tem cidadão que foi reeleito, era vereador, foi reeleito como executivo, permitiu, autorizou, quando era secretário lá do meio ambiente, que a coisa fosse levada para esse caminho, e aí vai. Para se ter uma ideia, nós tivemos casos aqui na eleição para municipal, na última eleição municipal, de prefeito da Grande São Paulo, que se colocou em risco tomando tiro de fuzil para tentar a reeleição. Um prefeito alvejaram o carro dele, e aí depois foi descoberto, depois de 2, 3 meses após as eleições, que foi forjado. E ele quis pegar o eleitor pelo lado que a gente emocional. Pela comoção. Pô, o cara tem 4 anos para trabalhar e fazer pela comunidade, atendendo toda a sua demanda em todas as esferas que é de competência do poder público, e não faz. Mas isso é o que acontece, né? E você vê acontecer muito, tem discussões até hoje se é verídico ou não, determinada situação que aconteceu com alguém que era do poder executivo mais alto, que aquilo pode ter sido... Tem várias versões, tem pessoas que foram lá fazer jornalismo investigativo, e se descobriu um monte de situações, pessoas irregulares que estavam no lugar, e quem era da segurança que deveria estar não estava, que um determinado cidadão da segurança estava, ele aparece no meio. Como que acontece de fulano ser, se o fulano do meio não foi? Então, tem algumas histórias que são contadas, contos da carochinha, que criam comoção social, né? Assim como acontece com o executivo médio também. Né? Houve caso aí de pessoa que está até hoje, que não é do nosso estado, governando o estado, que até uma pessoa acabou perdendo a vida. Então, se justo ou injusto, se de fato era ou não era. Então, você vê muitas coisas que são criadas, né? O que eu entendo que as pessoas, o que eu acho, né, na realidade, o que o povo brasileiro precisa entender é que os parlamentares, eles são servidores públicos. Sim. Eles são nossos funcionários. A partir do momento que eu tenho uma empresa e eu dou o meu voto, no caso, né, a empresa que eu quero dizer é o meu antro social. A partir do momento que eu contrato alguém para trabalhar para mim, dentro dessa minha esfera social, e ele não o faz, eu o demito. Sim. Através de como? Do voto. De não votando mais naquela pessoa porque ela me enganou. Ele teve a oportunidade, ou ela teve a oportunidade de fazer alguma coisa. Não o fez. Tchau. Por quê? Então, estão se trazendo hoje a situação, por exemplo, olha o que estão trazendo para a votação, não sei se vocês acompanharam ultimamente, as questões políticas. Foro privilegiado, mesmo se a pessoa não tem mandato mais, eles estão querendo que a pessoa tenha foro privilegiado para qualquer outra. Estão se protegendo, né? Autoproteção futura. Exatamente. Estão apontando alguma, depois não quer ser pego. Envio de verba. Se a pessoa não ganha por fora, ele não envia verba. E isso é previsto na construção política de um Estado, de um município. Então, isso está atrelado ao envio de verba, está atrelado à propina. Isso está sendo noticiado. E o povo brasileiro, infelizmente, não está dando atenção devida. Estava pulando carnaval. Não que não mereça pular carnaval e não mereça ter a festa. Exatamente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas eles fazem essas coisas na surdina, debaixo do pano e na cobertura, né, que se abafa, e eles vão fazendo uma série de situações de alto benefício que são, assim, altamente abusivas. Né? Sim, exatamente. Eu penso que a população, de uma forma geral, se acomodou. Acha que não tem mais jeito. Não vai mudar, então tanto faz quem está lá ou quem não está. Está amortecido. Tomou uma de direita que agora está tentando entender quem foi. Se foi atropelado, se foi alguém que bateu. Eu penso dessa forma. Está amortecido. Se acomodou. E eu entendi o que o pai falou sobre a questão do representante. Ele tem que ver a comunidade de uma forma geral, né? Não só a religião, claro. Por outro lado, se a gente tem o que a gente deseja, que é um representante específico da religião, e quando eu falo que a população se acomodou, eu acho que o povo de terreiro também
alguns se acomodaram, alguns são individualistas, como foi citado aqui. Então, não é vantagem, né? Ou eu tenho vantagem para minha casa, ou tanto faz. Eu estou na vantagem. Eu não foi nessa eleição que o Pai Sara. Não é uma luta pelo coletivo. Não há. Que é o fato do que veio alguns candidatos, né? Principalmente os linkados aí à sigla PDT, né? Que são exatamente aqueles que colocaram a cara a tapa, né? Ou a sua maioria ainda pessoas que já têm experiência dentro da religião, mas que não são conhecidos, não têm popularidade, foram para a luta. Eu tenho um amigo que ele é chefe em uma subprefeitura, né? Não vou citar qual é. Ele não é o subprefeito, ele é o chefe geral lá da subprefeitura. Sim. E ele foi, não nessa eleição última municipal, na anterior, ele foi no centro pedindo voto justamente para o candidato deles, evangélico. E ele alegou, né? Ele me ofereceu assim, não, você voltando, falando para os filhos aí, a gente manda umas cestas básicas aí para você doar para a população. Quer dizer, então ele está comprando eu, meus filhos, a religião com cesta básica. E eu perdi a amizade depois disso. Ah, não, sim, eu imagino. Até porque é um vexatório, né? O nosso povo, infelizmente, está acostumado a pedir migalha. É um bem vexatório. Exatamente. Até porque isso é compra de voto. Cesta básica é compra de voto. E é isso que eu quis dizer. Só que nunca você prova a compra de voto nesse país. Que além de muitos estar acomodado ou tentar vantagem e benefício próprio para o seu terreiro, a maioria não pensa na totalidade, não quer fazer pela religião. Pelo coletivo, o que eu falo, né? É que a gente vem falando. Existe o mas acontece que todo mundo pensa no individual, e dentro do coletivo você tem que ter a sua vantagem. Meu irmão, você está pelo coletivo, né? Se você for oferir também benefício dentro do processo, é consequência do trabalho, consequência do fato em si, do exercício do mandato. Sim. Mas que você vai ser... eu duvido, Deodó, que se fosse uma pessoa da nossa religião, fosse o mandatário, vamos lá, ele é o vereador, ele é o vice-prefeito, ele é vice-governador, ou ele é o deputado estadual, ou ele é o deputado federal, ou ele é o senador, se você fosse chegar nele, se de repente não tivesse recurso nenhum, que pela nossa formação religiosa ele não colocaria a mão no bolso, não tentaria fazer de alguma forma. Para resolver uma situação pontual. Pois nem as situações pontuais eles resolvem. Sim. Basta a nossa conversa lá que você disse. Foi lá e falou, não, o voto veio desse segmento aqui, não veio desse outro, não. Olha, mas aquilo que eu lhe falei, dentro desse segmento que se diz que é cultural, metade desse povo é de terreiro, metade desse povo pertence a terreiro. Então, quer dizer, você, quando interessa, você classifica só dentro da cultura. Por isso que eu falo, eu tenho uma visão, eu sei que o Estado é laico, e para que a gente obtenha algum tipo de recurso, você tem que fazer sempre pelo lado cultural. A nossa religião, ela tem um dos aspectos dela, que é cultural. Só que ela não é segmentada. Ela não é um queijo que você parte. Ela é um todo. Mesmo que ela, dentro do segmento, ela tenha essa visão, ou essa vertente cultural, ela não deixa de ter a visão litúrgica, a visão da capoeira, que é de defesa, né, que seria, né, a guarda do que, de certa forma, dirige o processo, e assim vai. Então, por que eu estou te falando isso? Porque quando interessa, eles segmentam. Quando não interessa, eles dizem, não, eu faço pelo religioso. Na hora de pedir o voto, eu faço por todo mundo. Agora, na hora de devolver... Agora, tem alguma coisa errada aí. Se metade do pessoal do samba é religião, se metade do pessoal do samba está dentro do terreiro... Pois é. Tem alguma coisa errada. Tem, você mostrou a lista de estatísticas, você não mostrou aqui, não. Porque os caras mesmo como estatística. Você me perdoa, mas eu acho um absurdo. Isso está certo, e infelizmente é uma vergonha. Né? Uma coisa está embutida na outra, aí só serve isso. Exatamente. O que Você não está representado, você não me representa.
Então, como que eu não te represento se você não me dá uma oportunidade? É claro que eu não te represento, eu não estou lá. Eu não estou oficialmente lá. Não tenho oportunidade. Não sou o dono da caneta. Sim. Mas eu estando lá, se você me der essa oportunidade de trabalho, eu vou te representar. Sim. Contrapartida. Entendeu? Aí está dentro de uma legalidade do processo. Exatamente. Agora, se não tiver essa possibilidade, como que se faz? É o que eu fico pensando, né? Analisando, né? Onde está a chave de mudança de tudo isso, né? Conscientização das pessoas, reeducação no sentido político, educação no sentido político. As pessoas chamam o candidato ou o pré-candidato de oportunista. Seja quem for isso aí. Só que as pessoas não conseguem enxergar que oportunista é aquela que aceita o dinheiro para o cara fazer, ou para fazer a festa de Cosme Damião do terreiro dele. Sim. A oportunidade está aí na realidade. Sim. Porque eu estou querendo, eu como um candidato, ou um pré-candidato, ou enfim, eu estou querendo trabalhar. Correto. Eu não quero nada de graça. Você sim está querendo. Você está querendo consertar o seu telhado, você está querendo consertar, ampliar o seu terreiro, você está querendo receber a cesta básica, foi falado, você está querendo ganhar os docinhos e o refrigerante para a festa de Cosme Damião. Quem é o oportunista aqui? Até porque quando você faz a festa, você não vai poder, durante a festa, fazer um pronunciamento e falar: tudo isso daqui foi doação de fulano. Porque se você fizer, você coloca ele na baila. Exatamente. Então, fica parecendo que você fez. Exatamente. Né? Então, eu sou o bonzinho da história. Então, o político permite isso acontecer, até porque ele falou: o que eu quero é seu compromisso comigo. Quem te oferece algo, tua conivência comigo. Ter essa retribuição. Sim. Agora, o que eu estou te oferecendo? Eu não estou te oferecendo nada. E simplesmente eu estou pedindo a oportunidade, que você me dê a oportunidade de trabalhar por você e para você. Que é a luta, né? De quem faz a articulação política, quem faz a consultoria política, né? De quem faz a assessoria política. Agora, uma coisa é a pessoa não entender isso. Beleza, a gente vai falar isso 50 mil vezes, até a pessoa entender. Agora, quando a pessoa ela não quer entender, é diferente. Ela já se colocou num patamar onde eu não quero entender, eu não quero saber, não me interessa. Até porque ela está na conveniência. Exatamente. Está no oportunismo e ele quer ficar assim. Está na conveniência, ele não quer abrir mão da conveniência. Eu não olho essa palavra oportunista, eu só tenho uma bronca de ser oportunista. Por quê? Outro dia eu fui passei um pouquinho de estacionamento, o carro, puxei para frente, o carro virava muito. Oportunista, cara. Pô, isso é oportunista forgado, né? Eu não gosto desse oportunista. Né? Olha, deixa eu completar a Daniela Rocha, boa noite. Daniela Rocha, salvar a todos. Marco Antônio, lá de Belo Horizonte, boa noite. Boa noite. Está no ar também, Sueli, lá de Guarulhos, boa noite a todos. A Daniela Rocha está falando, está se perdendo no sentido da ancestralidade, principalmente, ela está falando. E o Pai Amaro chegou lá de Guarulhos, boa noite. Boa noite, Amaro, sua bênção. Pai Amaro, lembrando, eu estou assistindo, ele está falando, estou assistindo. A Daniela Rocha, essas são as 7 linhas Sarracene, né? Daniela Rocha, as 7 linhas da Umbanda são as entidades. E a Daniela Rocha, as lideranças de matriz africana devem ocupar espaço de poder, até porque o país não está sendo laico. Pai Robenei, o trabalho do Pai Hélio é digno de elogios, de reconhecimento, e já tivemos o prazer de falar isso pessoalmente, precisando elogiar, sim, um bom trabalho. Obrigado. Gratidão, audiência, pelas palavras. É isso aí, né? É uma questão de honra mesmo, né? E acho que é importante, justamente como nós falamos no início, não, né? A gente não quer aparecer, não vai. Mas É uma contribuição. é legal a gente ver que já existe um reconhecimento, existem pessoas que
como o senhor falou das pinturas que a mãezinha faz, tem terreiros no interior que baixa no Facebook para usar para as crianças também do terreiro, o trabalho do axézinho, para ensinar. Sim. Sabe? Então é importante a gente ver que está ganhando proporção, né? E sabe, aquela questão da gente falar pela religião, por exemplo. Eu gostaria de publicar um gibi do axézinho, por exemplo, ganhar dinheiro seria legal, né? Seria bom para mim também, eu ter um lucro, né? Vender e tal. Mas não estou fazendo por isso, eu faço porque a gente quer engrandecer a religião. Então, se um dia a gente tiver algum retorno que seja financeiro, vai ser bom. Se não tiver, a gente está fazendo a parte da gente. Sim, com amor. O senhor já socializou a sua contribuição, né? E eu não vejo maiores problemas em se falar em dinheiro em situações como essa, porque isso vai acabar engrandecendo a religião. Isso é trabalho. Aliás, se for falar em dinheiro e religião, né? Também não se mistura. Não. Pelo contrário, pelo contrário. Porque antigamente eram poucos, hoje são muitos lojistas. Né? Venda de material religioso, né? E eu não sei se eles se batem entre si, ou se é um mercado tão vasto assim, porque você só vê crescendo e aumentando loja. Né? Que eu acho importante, tem o seu valor. Porém, contudo, entretanto, todavia, são raros os que reconhecem de falar, então vamos patrocinar uma parte disso que a gente ganha e reverter isso de alguma maneira em benefício da própria religião. Mas eu faço, mas faz pontual. Não tem aquela ideia de vamos fazer que nem, por exemplo, guardadas as proporções, a maçonaria, uma bolsa de beneficência. Então ali tem um valor que todo mundo deposita todo mês e, bom, quem que nós vamos financiar, então? Quem que nós vamos colocar? Quem que nós vamos patrocinar? É o Pai Marco Facas? Bom, tem aqui um caso grave aí de saúde. Vamos, então, contribuir para que essa pessoa que é da religião seja beneficiada com esse recurso, para ele obter lá, por exemplo, a oportunidade de estar num bom hospital? Então a crítica pode ir um pouco mais longe. Eu não estou criticando, condenando e julgando. Só estou colocando uma situação. Que as pessoas ganham dinheiro em cima do quê? Do trabalho que é feito pelos terreiros. Porque você precisa movimentar a economia de alguma forma, como é de fato movimentada, e é uma economia grande que é movimentada, mas ela é movimentada em cima do quê? Da fé. Em cima da necessidade de você, dentro do que o guia pede, fazer um trabalho. Então, se a gente for pensar em consciência, a coisa vai um pouco mais longe. Eu acho que vai. Pai Michel, mandando um recado para o senhor. Boa noite a todos, bem trocada. Pai Michel, como você está, meu irmão Marcos Faca? Michel Chedite, meu irmão mesmo, são trocada. Um grande abraço. Marcos Rocha, boa noite. Nosso Pai Oxalá abençoe a todos. Pai Michel, que esteve com a gente aqui também já na DESP, né? Justamente. Show de bola. Um grande abraço, Pai Michel. Gratidão sua audiência. Fala uma pergunta para o professor aqui também, se cai quietinho. E muita gente vai querer desvincular essa situação. Mas não é bem isso, né? Não é esse dinheiro que a gente está falando. Mas se você for olhar como um todo, é claro que sim. Sim. É claro que movimenta a economia. Você não está falando que você vai pegar 10 mil reais de um lojista só. Exatamente. Agora, se eu garanto, se você juntar 100 reais de cada lojista, pelo número de loja que eu vejo, dá um volume de dinheiro. Não, eu digo, as pessoas, mas na religião não dá para se falar de dinheiro. Claro que fala. Eu até mesmo disse aqui que você precisa, de repente, em terreiros que tem um salgadinho lá para ajudar, ele vende o salgadinho dentro do terreiro, e não existe nada contra isso. Não. Né? Até porque é uma forma de arrecadação. Fazer frente às despesas do custo. Exatamente, de comprar uma vela, de pagar uma luz, enfim, para diversas situações. O dinheiro não é ruim. De forma alguma. Agora, a forma como você faz, se é ético, se é lícito, se é de questão de justo valor, é que é a questão. Se fosse ruim, porque teríamos uma divindade da prosperidade. Sim. Né? Uhum.
Então, não deve ser ruim o dinheiro. Não deve ser ruim você ser uma pessoa próspera. Próspera na saúde, próspera no financeiro, próspera no amor, próspera em tudo. Todos os campos de Em todos sentido. os campos da vida. Né? Não tem questão nenhuma, mas é humildade. Humildade é diferente disso. Né? Não tem nada a ver você ser humilde e não ser próspero. Você pode ser próspero e ser humilde. Sim. E isso precisa ser Aí, entendido. claro. Né? Isso precisa ser entendido e compreendido. Que adianta, né, você ser uma pessoa que é o inverso, né? Você pode ser próspero e não ter humildade nenhuma, pisar em cima de todo mundo, que existe muito por aí, né? Porque você se acha melhor. Isso não deixa de ser uma supremacia, né? Deixa de ser uma visão deturpada, megalomaníaca, né? Sim. De que existe o que é melhor e o que não é. E meritocracia, que é uma coisa que eu questiono muito, né? Porque eu não concordo muito com essa ideia. E você vai ter também o inverso. Talvez você tenha uma pessoa que não seja próspera, que ela também não tenha a humildade. Né? Tudo é relativo, só que você colocou uma situação que é verídica, né? Pessoa humilde, ela pode ser humilde e ter muito dinheiro, Claro. ser próspera. São conceitos. Né? São conceitos. Então, por isso que eu digo, Só que se cria o tabu em cima do dinheiro, se cria o tabu em cima de determinados conceitos. nem é tabu, pai, é romantismo. Excesso de romantismo nas coisas. Né? Porque o que acontece? Quando você estabelece critérios, você acha que é aquela questão assim, coitadinho, ou não sei o quê, e não é isso. Por que você não pode ostentar uma Ferrari com um puta adesivo? Lá foi o Oxum que me deu. Ostentar não, falei o termo errado. Usar. Eu quero andar de uma Ferrari, eu tenho dinheiro para isso? Por quê? Porque o Oxum me deu. Sim. Exu me deu? Sim. Aonde está o problema? Chamaria-se de ostentação por parte daqueles que são contraditores, opositores. Né? Exatamente. Aí eles vão falar, também está ostentando isso. Porque é a maneira de criticar, condenar e julgar. Eu quero me sentir confortável numa Ferrari. Eu nunca dei de Ferrari, não sei nem se é confortável. Eu não sei se é. Mas, então, entendeu? Então, digamos que a gente pega um carro confortável, independente da marca, e bote lá o Oxum que me deu. Eu preferi uma Rolls Royce. Que seja. Que seja. Por que não? Por que não pensar grande? Não sei. O fato não é o uso em si, né? É a forma como você vai dar vazão a isso e como você faz. Eu posso andar de Ferrari e ser, dentro do culto de nação, ser um Iaô, que está começando. Eu vou andar de cabeça baixa, eu vou respeitar mais velho, mas quando eu sair do terreno, quando eu tiver, eu vou pegar a minha fé, porque o Oxum me deu. Sim. E agora, quem vai questionar? Se eles não quiserem tomar da Oxum, né? Não, você vai ter dinheiro para o seguro, né? Vamos falar que o Oxum. Aí vão criticar o Oxum, deu para ele e não deu para mim. Aí começa. Agora. Enfim. Então, assim, são conceitos que, brincadeiras à parte, sim, são conceitos que são criados e a gente não sabe, né, aonde se criou isso, ou qual foi o gatilho disso, o início disso, que as pessoas acabam se equivocando um pouquinho dentro desses próprios conceitos. Trocando os pés pelas mãos, né? Entendeu? Então, enfim, é complicado, é vergonhoso, mas assim, eu acredito que se um dia nós tivermos um representante da nossa religião verdadeiramente, um cara que, ou uma de essência da nossa religião, de fato, né? Uma senhora ou um senhor que realmente conheçam as nossas dores, conheçam os nossos problemas, conheça aonde o calo aperta, né? Eu tenho certeza que nós vamos nos potencializar. Porque você julgar que eles julgam, né? Por experiência de ouvir, ou porque alguém contou, ou porque você foi lá e narrou. Você sabe o porquê você chegou a essa situação, ou que foi criado para que você fosse
inviabilizado, você fosse injustiçado, ou você fosse, de fato, colocado numa situação em que você está indo lá e eles acham que você é um pedinte. É mais um aí, mais um da religião aí, mais um. Vem com essas, né? Essa crença aí e não chega a lugar nenhum. De fato, eles julgam uma situação porque eles não passam pela situação. Se fosse um de nós lá, não precisaria nem essa humilhação toda, não precisaria nem passar por esse vexame ou passar por esse assinte, né? Porque é assintoso. Você fala, não, quem votou em mim é só dessa ala aqui e você pertence a outra ala lá. Ora, mas você foi eleito com um número de votos, não importa se maior ou menor, de toda a faixa da comunidade, de toda a sociedade. Você está lá para ser representante do povo. Do todo, né? Você não está lá para ser representante do segmento A, B ou C. Não. Então esse político está no lugar errado. Você tem que ser abduzido por um disco voador. Deixa eu falar de um disco voador. O seu vídeo Rocha. Infelizmente, hoje os representantes religiosos no meio político deixam muito a desejar. Os representantes políticos religiosos. No meio, infelizmente, hoje os representantes políticos religiosos no meio político deixam muito a desejar. Então, meu irmão, eu entendo assim, não só os religiosos. Os não religiosos também. Os não religiosos. Hoje nós temos aqui, por exemplo, diversas bancadas, além da bancada evangélica, aonde essas bancadas elas estão em falta com a comunidade, com a sociedade, na realidade geral. Haja visto, até a gente falou ainda há pouco, de manipulações de parlamentares buscando o foro privilegiado depois que acabar o mandato dele. Né? De negociações de propina, negociações de envio de verba para ganhar propina, entre outras coisas. É uma pena que o Elon Musk joga no time contrário, né? Porque se ele jogar no nosso time, quando terminasse o mandato dessas pessoas, tinha que ter um foguete dele aqui já pousado. Fala, sobe aí no foguete. É isso aí. Sobe no foguete, sobe aí, ó. Vocês vão fazer um passeio. Né? Para vocês fugirem do fogo privilegiado, vocês vão fazer um passeio. Mandar o foguete para os quinto lado, bem longe, para nunca mais voltar. Só com combustível de ida. Ou seja, sem combustível de volta. É um absurdo isso. É um absurdo. Então, assim, eu entendo o que o irmão falou aí, enfim, claro que talvez, né, os líderes religiosos que têm o poder público, que estão no poder público, poderiam fazer, claro, muito mais pela situação de humanidade, né, de humanização, de fazer políticas públicas voltadas para o ser humano. Que é o verdadeiro papel. Exatamente. É para isso que eles são eleitos. Né? O RH, vamos dizer assim, né? O relacionamento humano com a sociedade. Então, mas, pô, o relacionamento, esse relacionamento que eu estou me referindo, ele começa com um bom atendimento numa ODS, por exemplo. Com a dignidade de você ter realmente o gabinete de porta aberta e atender as pessoas com dignidade. Exatamente. E não 15 minutos, né? Entendeu? De você ter um plantão médico, aonde você não precisa esperar por horas, por período, meio período, né, de 6 horas, para você passar pela triagem. Ou você chegar lá no Hospital da Vida, caiu todo o telhado e você ficar sem um atendimento. Eu acredito que todo mundo viu o que aconteceu no hospital aqui na Zona Norte de São Paulo, hospital público, voltado para a parte ortopédica, acho que não é no Tatuapé, não é nem na Zona Norte. No Tatuapé. Voltado para cirurgias ortopédicas, eles utilizavam a ferramenta de construção de casa, de furadeira. E a gente sabe que tem todo um aparato, toda uma ferramenta direcionada ou dimensionada para a saúde da pessoa para fazer uma operação. Usa uma furadeira? Usa, mas não é uma furadeira de você, com uma broca 12 lá, para você fazer um furo na parede. É outro tipo. E no hospital público, denúncias e mais denúncias, em todos os veículos de comunicação de TV aberta, e está fechado também, para quem tem a oportunidade de ver, essa situação. Isso não é o básico de você ter
uma pessoa em que você votou, que você colocou a sua confiança, do cara ir lá e falar o que está acontecendo, dele ser o cara responsável por fechar imediatamente a situação. Eu conheço... Porque é uma afronta contra a sociedade. Sim, eu conheço uma situação que é também necessária existir na sociedade, numa cidade que está no interior de São Paulo, em que houve eleição recente, né, municipal. Então, antes de haver, né, aquela questão de que você não pode fazer inauguração, que você não pode mais participar tirando foto, o cidadão, né, foi lá, o prefeito, né, graças a Deus parece que não foi reeleito, dançou. Mas, até então, o mal ele já fez. Aí ele vai lá no local, faz foto, faz vídeo, tinha a bexiga, foi inaugurado, nós vamos entregar para a sociedade, papapi, papapá, e foi feito uma merchan, que deve ter sido utilizado durante o transcorrer da campanha política dele, certamente, né? E aí ele não conseguiu ser eleito. Agora nós estamos no mês de março, foi, acho que se não me engano, na metade do mês de fevereiro, um pouco antes do carnaval. O atual prefeito foi lá para ver como estava a situação, porque até então aquilo não funcionou. Né? Ficava lá um elefante branco. Ele chegou, né? As bexigas já estavam murchas, algumas já estouradas, aquela cena que foi montada, né? Que é circo, ou merchan mesmo, marketing, né? Foi feito uma maquiagem. E pior do que isso, né? Não é só não ter funcionado, não é só não ter operacionalizado, não é só tido cumprido, sendo que foi com verba de deputado estadual que movimentou para que aquilo ocorresse, a instalação daquela área de atendimento, né? Aquele centro de atendimento. Num dos quartinhos que estava lá fechado, medicamento que custa uma fortuna, um antibiótico, vencido há 2 anos. É o fim. Aí eu lhe pergunto, aquilo foi dinheiro de alguém. Se foi a prefeitura que pagou, saiu de algum lugar que é de dinheiro chamado dinheiro público, que dizia a nossa irmã. A única coisa que eu concordo, né, com ela, com a Margaret Thatcher, né, é que dinheiro não existe dinheiro público, existe dinheiro de imposto. Isso aí. Né? Aí eu te pergunto assim, vai acontecer alguma coisa com o cidadão? Nada. Só que aquele dinheiro está perdido. Né? Talvez quantas situações não ocorreram de óbito porque não tinha aquele medicamento. Pois é. Então, quando eu digo que talvez tenha se invertido, que talvez não, que se inverteram os papéis, né, que hoje você tem o parlamentar trabalhando por onde ele está comprometido, Sim. Né, com aquele, o nome chique, base eleitoral. Isso, são os especuladores imobiliários, o pessoal que faz os commodities, o pessoal que financia a agroindústria e financia, infelizmente, os pesticidas da vida que estão matando um monte de gente. Entendeu? Então, esse nome chique, que é amplamente divulgado na mídia, é o que está aí, é o poder que está aí de parlamentar aí com 4, 5 mandatos. Isso quer dizer o quê? Em torno de 16, 20 anos. Sim. E nada muda, nada continua. E é exatamente conhecido como a paralisia do país, né? Entendeu? Você não vê nada evoluir em 20 anos porque é a mesmice. E aí vão dizer que a gente é de esquerda, que a gente é radical, que a gente é comunista. Aí eles levantam os bichos-papão debaixo da cama, que eu falo, né? Sim. Quer dizer, inventa coisa que, como a maioria do pessoal não é esclarecido, não conhece política, acredita que existe comunismo. Exatamente. Então, pais, né? Eu acredito muito ainda na política, acredito na possibilidade, né, das coisas mudarem, porém, sem conscientização da sociedade, sem o interesse pela política, isso vai... Eu acredito que em um determinado momento vai chegar, né? Mas isso tem que ser mais rápido. Acabou o planeta, não tem mais, virou tudo pó, aí o pessoal se conscientiza. Exatamente. Eu penso também que essa conscientização, por exemplo, no meu modo de ver, o meu direito de votar. Eu não tenho direito de votar no meu modo de pensar. Eu sou obrigado a votar. Ah, sim.
Vou votar, eu tenho multa, o CPF. O sistema eleitoral nosso é falido, né? Então, eu acho que a primeira mudança que deveria ocorrer no sistema seria essa. Eu tenho o direito de votar ou não votar. Não ser obrigado. Porque, como eu falei, acho que, pelo menos no meu círculo social, muitos falam, vou votar porque eu sou obrigado. Então, eu vou votar em qualquer um porque não muda nada. Se eu não tiver candidato, eu pego o papelzinho que tiver lá no chão, levanto e vou apostar na loteria. Preferindo pagar os R$3 e não ir votar. Também. Entendeu? Porque a taxa é irrisória para a situação. Sim. Entendeu? Mas também não pode nem cobrar uma taxa mais alta, porque Não, sim, mas o sistema é obrigado. Mas olha o desinteresse. Se cobrasse R$100 de uma taxa dessa, é exploração. Então, mas se não fosse, Mas olha o desinteresse da população que o pai está chamando. Sim, sim. se não fosse dessa forma, por exemplo, eu acho que muitos, vamos tirar aqueles que vendeu por uma Ia ser cesta difícil, básica, que isso nunca vai deixar de existir, né? Vou votar porque eu tive alguma vantagem, algum benefício. Mas tirando isso, eu acho que quem iria votar, a grande parte, seria quem realmente quer mudança, quer renovação. Senão não sai de casa. Para mim, tanto faz quem está lá ou quem não está. É que eu não sei Então, como. acho que a primeira mudança, no meu modo de Sim, pensar, sim. seria Tem essa. razão. Aí eu fico me perguntando como que você pode fazer a mudança dessa forma, como isso pode acontecer. Porque você tem um sistema que está Aceitando. engessado para que continue assim. Quem poderia financiar a mudança não tem como financiar. Quem teria que fazer a fiscalização e a mudança não faz. Deixa na zona de conforto e conveniência do jeito que está. Que eu acho que aí seria o sistema eleitoral, a justiça. Né? Teria que... Aí, não, mas aí isso você está indo contra o direito de liberdade, você está indo contra não sei o quê. Tem umas histórias que roda por aí, eu acho que tudo bem, qualquer excesso que seja injusto tem que ser corrigido. Sim. Mas também deixar do jeito que está para ver como é que fica, né? Quer dizer, você saber que o cidadão foi eleito porque ele comprou voto, e ele comprou mesmo que você não tenha como provar, mas se o voto veio de onde? Não foi fulano que foi lá. O sistema não permite que a pessoa vá com vontade de votar. Então, aquele voto não foi um voto consciente, de escolha de fato. Foi comprado. Na realidade, Como que pobre vai votar num camarada que veio lá da Rússia, veio da China, veio do Japão? as pessoas, ela volta a dizer, eu acredito que as pessoas, elas são pegas pela emoção, né? Nós tivemos aí recentemente, lá com o filme Ainda Estamos Aqui, uma comoção nacional de patriotismo, né? Onde as pessoas, e coincidiu com o Carnaval, e as pessoas saíram para comprar até a réplica do Oscar, né, para sair no Carnaval com aquele senso de patriotismo, com aquele orgulho do país. Midiático. Midiático. É midiático. Né? Mas, de alguma maneira, Teatro. foi pego pela emoção. Sim. Né? Exatamente. Então, sensibilizaram a população do Brasil para essa situação. Ok, sem problema, cada um com o seu merecimento. Só que eu chamo a atenção, esse senso de patriotismo, por mais que foi vendido pela mídia, ele parece que existe nas pessoas, só que ele precisa ter um fator motivacional. E esse fator motivacional, ele só chega nessas pessoas, com os políticos que sempre estão aí com 4, 5, 6 mandatos, e esse fator motivacional, ele é simplesmente abduzido, ou ele é colocado sobreposto com o dinheiro. Porque é comprado, como a gente está falando aqui, os votos na sua grande maioria, e também a promessa dos futuros favores, caso haja uma reeleição. Sim. Os favorzinhos. Então, o que acontece? O que eu entendo? As pessoas têm que se sensibilizar, principalmente aqueles que têm o menor poder aquisitivo, para que não se vendam.
ainda existe uma possibilidade da gente trabalhar, de fazermos esse número de pessoas ter um ótimo atendimento que eles merecem, politicamente falando, através do poder público. Então, o que é interessante, o que eu quero deixar de mensagem? Para que essas pessoas elas tenham a consciência de que a ajuda financeira ela só vai vir um dia. Ela só vir naquele exato momento, independente do valor, só vai vir um dia. Por quê? Porque o candidato ele vai te pagar pelo aquele empréstimo, ele comprou o seu voto, nada mais. Você não cria Vínculo de nada, de comprometimento, ele não tem comprometimento contigo, com nada da sua necessidade maior. Por quê? Porque ele pagou pelo aquele seu serviço, pelo aquele seu voto. Se for comprar alguma coisa, ele falou, eu te paguei ali. Agora, quando você dá a oportunidade para aquele que quer trabalhar por você e para você, você pode ir lá e cobrar. Sim. Porque você pode cobrar a pessoa falando, eu acreditei no que você falou, no que você prometeu, você está em débito comigo. A coisa muda de figura. É uma inversão. É uma inversão. Então, é importante nós criarmos essa consciência, principalmente naqueles menos favorecidos, porque ele só vai comer uma vez em 4 anos. Só vai encher a barriga durante uma vez em 4 anos. Sim. E a proposta que nós temos para essa sociedade, para essa comunidade, é de ter alimento bom durante os 4 anos de mandato para poder ser reeleito para mais 4. E assim sucessivamente. São uns absurdos que você vê, eu não sei, eu não consigo compreender. Recentemente, um governo do Estado estavam querendo privatizar o sistema escolar. Aí parece que juntou a POSP, juntou não sei quem lá, fizeram uma ação e a ação, por decisão de mérito, derrubou a questão da privatização. Exatamente. E o dinheiro, ele ia colocar onde o dinheiro que ele manda para as escolas? E o dinheiro das multas, onde vai? Porque o dinheiro do imposto ainda vê contabilizado, se bem que nunca você vê a prestação de conta de fato. Exatamente. Né? Ali, pelo menos transparente assim. O buraco é sempre mais embaixo. É um absurdo. Como você vai privatizar a escola? Por que ele não privatiza a casa dele, né? Não privatiza privatiza a casa dele. Olha o desespero deles. Que eles fizeram até um programa chamado Pé de Meia, em que ele paga o estudante por ele ter passado de ano. Vai no meu tempo, no seu tempo, no tempo de nós aqui, tentar receber alguma... Era obrigação a gente passar de ano. Sim. Era o chinelo, não era o pé de meia. Exato. Era o chinelo na traseira, por não ter passado de ano. Porque você só fazia isso na vida, né? Claro, quando a gente começou a trabalhar e estudar, mas até os 12, 13 anos, eu comecei a trabalhar com 14, até 12, 13 anos, eu só fazia isso. Se dedicava ao estudo. Exatamente. Foi colocado, foi imposto que eu teria que passar de ano todos os anos, porque eu só fazia aquilo. Eu tinha que fazer a minha parte em casa. Tinha que ter a contrapartida. Exatamente. Você está entendendo? Então, hoje o governo ele tem que pagar para a pessoa ir para a escola, atrelado à presença, e aí se ele passou de ano, ele ganha não sei mais quanto, que faz a... Gente! Vamos parar. Agora, a minha pergunta é destinado um valor orçamentário para isso? Não foi aprovado pelo parlamento. Sim. Não foi aprovado. Não foi, mas aí eu pergunto. O executivo foi lá e pumba. Sim, foi lá e fez. Foi dotado um orçamento. No final, é conferido esse orçamento se totalmente ele foi integral? Só Deus. Ou se no meio de alguma coisa se terceirizou para o banco fazer o pagamento, se terceirizou para alguém e tem taxa administrativa e alguém acaba ganhando em cima dessa história. Porque, meu irmão, não sei, existe tribunal disso, tribunal daquilo outro.
Você nunca vê nada acontecer. No meu casal de filhos mais novos, que são os deficientes auditivos, os dois, eles estudam na escola da prefeitura, que tem Libras, tal, até a própria para surdos. Sim. E aí vem esse problema do uniforme escolar e do material escolar. E aí nós vamos numa loja, tal, comprar material. Na mesma loja, você pega esse caderno, ele custa R$10. Você tem materiais, que eu quero dizer, que são destinados ao programa. Você não pode escolher qualquer material ali. Sim. Só que esse mesmo caderno, que ele custa R$10 se o senhor for comprar, dentro do programa ele custa 20. Por quê? Porque ele é o dobro, o triplo do preço. R$10 Se está indo for para quem? comprar do bolso, ele é Ou 10. 5 para cada um. Mas com o dinheiro da prefeitura ele é 20. Então eu que sou, né, vamos dizer, o mais leigo aí no assunto de política, de lei e tal, eu vejo isso. Caixa Quer dizer, dois. São essas caixa 2? Tem 3, 4, 5, 6, 10, 20. Tem caixa aí. Não é absurdo. Complementar. Porque você viu o volume de quantos cadernos vão ser? Quantas pessoas são E beneficiadas? fora outra questão, se sobrar, Toda, né? se sobrar um capital, acabou o ano, você não usa mais, volta para o cofre público. Para onde vai, sim, para o caixa 5, 6. Cumprimentar aqui os ouvintes, finalizar o programa já, né? Sim. A Yamir, boa noite a todos, a Cris de Fátima está assistindo. Paulo Rodrigues, boa noite, pessoal, Pai Marcos. Axé. Pai Roberto Menezes, lá de São Bernardo, está assistindo. A Sapo de Viana, lá do Rio de Janeiro. Os políticos fazem a tal rachadinha. Pô, Saputi, você tá na rachadinha aí, né? Lá no Rio de Janeiro faz mesmo, isso é normal. Gratidão pelas audiências. E vocês? Não só no Rio, viu? São Paulo também. Também, né? Todo lugar. Isso é aí, babá. Rachadinha? É. Não existe. E não Isso é coisa de fantasia de vocês. Bom, a gente vai agradecendo, né, o pai Marco Facas, né, por ter vindo conosco, ter participado conosco, o pai Elinho, a esposa do pai Marco Facas, né, gratidão. E assim a gente vai encerrando o programa Novos Caminhos nesta quinta-feira, deixando aí os nossos irmãos ouvintes, né, que são os nossos irmãos que nos acompanham na jornada, nossa gratidão, nosso respeito, nosso carinho. Até a próxima quinta-feira com mais um programa Novos Caminhos, sempre às 18 horas. E o grande arquiteto do universo, né, o divino criador, seja lá qual nome, nomenclatura ele tenha, as várias tradições, nos abençoe na nossa jornada e permita que nós possamos continuar fazendo aquilo que nós procuramos fazer. Socializar os conhecimentos, socializar as expertises, socializar os pensamentos, socializar um pouco da questão de reflexão para as pessoas, né? Fazer com que as pessoas repensem seus valores, que é a forma que a gente tem de contribuir para que esse país se torne um país melhor. Acho que é. Mais uma vez. Pode tirar as fotos. Vai tirar as fotinhas? Só achou que nós apelamos muito? Oi? Só achou que nós apelamos muito em alguma situação? De forma tranquila.